Olá pessoal, no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre as 10 virtudes que nós podemos aprender com o signo de Capricórnio. Esse é mais um vídeo da série das virtudes que nós podemos aprender com o signo e faz muito sentido falar sobre isso agora porque a gente está justamente numa temporada capricorniana, mas mais do que isso, a gente está nos últimos graus de um Plutão em Capricórnio. É nessa semana em que a gente tem uma grande transição desses anos todos de Plutão em Capricórnio para Plutão em Aquário. Plutão entra em Aquário daqui a alguns dias. Então, de que maneira os capricornianos sobreviveram às grandes transformações de um Plutão em Capricórnio de 2008 a 2024? Foram muitas mudanças, a vida chacoalhou demais, as pessoas foram para outros caminhos e, de repente, quais foram as suas fórmulas de sucesso? Certamente foram as virtudes de Capricórnio que todos nós podemos aprender com eles, especialmente pessoas que tenham Sol ascendente, Lua ou uma Vênus em Capricórnio vão se identificar com essas potências, vão se reconhecer nessas qualidades, mas todas as outras pessoas que acham que não tem nada em Capricórnio, a gente certamente tem Capricórnio em alguma área da vida da gente, em alguma casa astrológica, então é ali que a gente pode aprender a usar os melhores talentos e as melhores vocações desse signo, que é incrível. Que tal a gente conversar sobre isso a partir de agora, entendendo um pouquinho mais sobre a simbologia do signo, a mitologia do signo, e a partir dessa perspectiva que traça pra gente uma psicologia profunda, porque essa é a associação que a gente faz aqui no canal da Astróloga entre astrologia e psicologia junguiana, é que a gente vai entender que potências são essas e como elas podem jogar no nosso time, podem estar do nosso lado. Bom, sejam todos muito bem-vindos para quem acabou de chegar. Eu sou a Aline Macari, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Curta esse vídeo, compartilhe com os seus amigos e com as suas amigas e se inscreva no canal clicando no sininho para você receber as notificações. Além disso, acompanhe também a Astróloga no site oficial, nas redes sociais e principalmente no Instagram, que é onde a gente troca um monte de coisas. Bom, seguindo o texto que é publicado diariamente no site, né? A gente pode aprender muitas coisas com o signo de Capricórnio. E se a gente entender a origem da sua narrativa, fica ainda mais fácil a gente entender a lógica, o mecanismo de funcionamento desse signo. Bom, Capricórnio é o terceiro signo do elemento Terra, portanto a gente está falando de territorialidade, materialidade, corporeidade, tudo que é físico, tudo que tem uma forte conexão com o trabalho, com a nossa capacidade de transformar a matéria e transformar isso no final das contas, ter como resultado final um excelente trabalho. Portanto, a gente está falando de um signo que remete para a gente a solidez, perseverança, fertilidade, como é típico da Terra, riqueza, dinheiro, mas riquezas muitas, né? Materiais e imateriais. A gente está falando de estabilidade, de segurança para eles e para os seus ao seu redor e para o mundo todo. Capricórnio é regido por Saturno, que é o nome do deus e do planeta romano, e na mitologia grega a gente está falando de Cronos, que dá origem à palavra cronologia, é o senhor do tempo, também conhecido como senhor do karma. É por isso que o timing das coisas é tão importante para Capricórnio, né? E mesmo que o signo e planeta, é importante a gente dizer isso, né? Sejam coisas diferentes, né? Uma coisa é signo, outra coisa é planeta, a gente entender a regência do signo facilita muito, porque parte da sua narrativa arquetípica vai entrar na contação do signo, daquilo que é importante para o signo, tá bom? Regido, portanto, pelo tempo, Capricórnio é sim preocupado com metas, preocupado com a própria vida, com os períodos da vida e com a ascensão na vida. Rígido, a gente sabe que ele pode ser difícil e tem um monte de gente que vive reclamando de Capricórnio, mas ele tem qualidades incríveis, né? A gente está falando de um signo que pode ser um grande professor, um grande mestre e uma figura paterna, ainda que seja uma mulher, que a gente esteja falando de uma figura feminina, pode ter a gente chama de Saturno de saias, né? Uma figura com uma certa rigidez que expressa o seu carinho de outras maneiras, tá?
Como é, segundo a narrativa da natureza, referenciado no hemisfério norte, na astrologia, o tempo todo a gente está falando do nosso referencial simbólico como hemisfério norte, a gente está falando de um signo que é o começo do inverno simbólico. Portanto, a gente está falando de uma figurinha que tem a dimensão da dificuldade que a vida pode se tornar com a chegada do inverno. É por isso que a narrativa de Capricórnio tem super a ver com a história da formiguinha e da cigarra. Quando chega a cigarra ali na aldeia querendo se divertir e desfrutar, que às vezes tem super a ver com Sagitário, e eu já falei sobre as qualidades sagitarianas, deixo o vídeo para vocês. É Saturno, né, e é Capricórnio, que vão estar ali trabalhando todo dia um pouquinho, sabendo que o inverno está chegando, então que as coisas precisam ser melhoradas e transformadas, e a gente precisa construir, porque as dificuldades estão aí batendo a porta. E essa é uma perspectiva interna do capricorniano, né? Enquanto Sagitário a gente acha que o copo está meio cheio, Capricórnio acha que o copo está meio vazio. Qual é o benefício disso? A gente saber que a gente precisa fazer mais e que a gente precisa fazer melhor, ok? Bom, o que mais que a gente pode falar sobre isso? Por isso, ele é a figura que tem uma forte conexão com a tenacidade, com a persistência e com o autocontrole emocional. Aqui a gente está falando também de um arquétipo que, segundo Carl Jung, é conhecido como o Fênix, o senil ou o velho, né? Que faz com que muitos capricornianos se tornem um chefe, um cacique ou um xamã. Essa perspectiva meio envelhecida por dentro é interessante porque é uma perspectiva que não é só externa, às vezes é interna. A gente lida às vezes com uma criança, com um bebê, um jovem que tem uma carinha mais sisuda, mais responsável. Você olha e fala assim, puxa, mas é tão jovem, podia estar curtindo, podia estar se divertindo. Não, mas o senso de responsabilidade capricorniano está ali porque ele tem dentro de si um Fênix, o senil, tá bom? Bom, Capricórnio é oposto ao signo de Câncer, portanto, o signo oposto e complementar a Câncer. Entender os signos dessa maneira fica muito mais fácil, né? Enquanto em Câncer a gente fala de uma vida que de repente a pessoa teve uma infância interessante, mais nutrida, muitos deles, outros não, né? Uma infância com aconchego, com nutrição, com carinho, com proteção. Às vezes em Capricórnio a gente está falando de uma figura que teve uma infância muito mais rígida, cheia de regras, às vezes com escassez ou de carinho ou de recursos financeiros e cheio de exigências. Em Capricórnio, a gente está falando de uma pessoa que pode estar vindo de um ambiente familiar com escassez de amor, de carinho, de demonstração de carinho, e às vezes isso fica muito mais evidente para quem tem lua em Capricórnio, que é uma lua duríssima. Às vezes vem de uma família difícil, sim, tá bom? Bom, o que faz dele ou melhor, repetindo, o que fez com que muitos deles fossem muito mais contidos, isso faz com que a pessoa cresça de uma maneira mais contida e preparada, sem sombra de dúvidas, para a selva da vida adulta, tá? Ou seja, a origem difícil em muitos momentos, como eu disse, principalmente com a lua, fará com que a pessoa consiga superar dificuldades e lutar pelos seus objetivos de uma maneira muito mais tenaz na vida adulta. Sendo o Capricórnio um grande alicerce, é esse o signo que representa para a gente estabilidade, segurança e o pilar das nossas vidas em vários momentos, em se tratando de seriedade, materialidade, maturidade e conquista. Como eu disse, regido pelo Senhor do Karma, ele vai desejar subir o alto da sua montanha pessoal, não é o bodezinho que vai devagarzinho subindo o alto da sua montanha, que pode ser uma montanha com objetivos pessoais, objetivos profissionais, objetivos públicos ou coletivos, mostrando para todo mundo que é devagar que se vai ao longe, que se chega ao sucesso, tá? Embora os capricornianos, né, tenham um monte de defeitos, e todos os signos têm, e eu falo sobre eles na série As 10 Qualidades Sombrias dos Signos, vou falar em breve, estou fazendo uma série com todos os signos. Hoje a gente vai falar das virtudes que a gente pode aprender com eles. Combinado? Bom, é muito interessante perceber aonde a gente tem Capricórnio no nosso mapa natal. Você fala, não tem nada em Capricórnio. Tem sim. Às vezes você tem Capricórnio na casa 4, que é a casa da infância. Ali foi um lugar onde pode ter sido mais duro, mas foi ali que você aprendeu a ser uma figura, sabe, forte. Às vezes uma pessoa com um Capricórnio na casa 7, o que tem como pilar e como estrutura? O casamento.
Às vezes uma pessoa com um Capricórnio na casa 10, no meio do céu, é uma figura que tem ambições profissionais e vai trabalhar para tornar-se, né, para promover um alicerce para si e para os outros. Às vezes uma pessoa com ascendente em Capricórnio vai ser o alicerce de si mesmo. A vida é dura e ela vai ter que se virar para se tornar uma pessoa que vai dar conta de si mesma e das suas próprias questões. Então todo mundo tem Capricórnio no mapa e a gente pode aprender um monte e pode inclusive trabalhar melhor algumas dessas qualidades se a gente sabe onde está e como funciona. Bom, comecemos. Vamos falar agora sobre as 10 virtudes que a gente pode aprender com o signo de Capricórnio. É uma lista, uma sugestão de qualidades, há muitas, né? Mas eu começo falando sobre número 1, a solidez. O terceiro signo de terra é sólido, ainda mais o terceiro, é o mais sólido e consistente de todos eles. A gente está vindo de Touro, que é o primeiro, Virgem, que é o segundo, e Capricórnio, que é o terceiro signo do elemento terra. Portanto, eles são uma rocha. Os capricornianos que eu conheço são de rocha, como se diz. São consistentes, né? Mesmo sabendo, e todos sabem que podemos contar com eles em momentos difíceis, geralmente sim. São trabalhadores incansáveis, e é muito importante que se diga isso, tá? Eles podem ser, de acordo com essa solidez, o alicerce dos filhos, o alicerce dos companheiros, às vezes dos familiares e dos amigos. Nem sempre são os melhores conselheiros emocionais, fato. Mas certamente são os melhores conselheiros em se tratando de vida pública, de carreira, de trabalho, de crescimento na vida, de ambição e de grana e de dinheiro. Onde a gente tem Capricórnio nos nossos mapas, nós somos igualmente e podemos ser mais fortes, mais sólidos e às vezes, inclusive, inabaláveis. Bom, número 2, seriedade. Sim, eles são sérios porque são regidos por Saturno, esse velho, né? Nem sempre eles têm, inclusive, um humor assim muito afiado. Alguns têm, outros não, são meio ranzinzas. Mas é sem dúvida uma pessoa que irá te ouvir com seriedade. Então, se você está precisando falar alguma coisa que você precisa que alguém te escute com comprometimento e com seriedade, converse com um capricorniano, tá? Essa vai ser uma figura que vai ter compromisso e vai ter rigor, né, em se tratando da maneira como age, como caminha no mundo, tá bom? Ou seja, o nativo é alguém com quem se pode contar porque ele é consistente nas suas promessas. Ele é sério, ele é comprometido e ele é consistente. Como é que as coisas não vão começar a dar certo nesse caminhar pela montanha? Essa subida da montanha também conta com essas qualidades e é preciso algumas dessas qualidades para chegar lá no alto. Bom, a terceira delas eu chamo de determinação e ambição. É preciso ter isso e ele tem. Na sua jornada mitológica em busca do alto da sua montanha, seja ela profissional, pessoal ou social, Capricórnio não tem apenas determinação, uma figura determinada, focada, mas tem ambição. E ambição às vezes é uma palavra muito mal interpretada. As pessoas confundem com ganância, que é a capacidade de sair pisando em todo mundo para chegar onde quer. Não necessariamente. Às vezes isso faz parte do aspecto sombrio, a gente vai falar em outro vídeo. Mas a ambição pode ser uma coisa muito saudável, senão a gente nem acorda de manhã, todos os dias, para lutar pelo que a gente precisa lutar. Tem uma outra faceta interessante da determinação capricorniana, que é a coisa dele ter uma figura saturnino, Cronos dentro dele, como um reloginho, como um calendário, dizendo para ele, ei, você tem que alcançar suas metas aos 30, agora aos 40, agora aos 50, agora aos 60, agora aos 70. Ele tem essa coisa de marca de crescimento na vida. Então, com tantos anos eu cheguei a tal lugar, comprei um carro, aos 40 comprei um apartamento. Isso é super importante para o signo de Capricórnio, tá? O tempo é que rege, portanto, suas conquistas e lhe faz olhar para trás e ver o quanto ele já conquistou. Então, aos pouquinhos ele vai olhando para trás da montanha e falando, puxa, já subi um bocado. Embora sempre haja muito mais a crescer e a conquistar. Quem tem, por exemplo, Marte em Capricórnio, e eu fiz um vídeo sobre isso recentemente, deixo o link para vocês, pode ser um verdadeiro, uma pessoa que está de fato subindo, comprometida, né? Uma alpinista da sua montanha pessoal e um guerreiro incansável. Bom, número 4, além de todas essas qualidades incríveis, ele ainda é elegante. Sim, número 4, a elegância. Saturno, meus amigos, é rigor. Saturno é falta de excesso, Saturno é bom gosto e a rigidez que esculpe a beleza e o comportamento. Às vezes nas artes, a gente pode ver isso na música clássica, na pintura e às vezes no balé, que são principalmente essas artes que exigem da gente muita disciplina, tá?
E essa também é uma palavra capricorniana. Tanto é que tem alguns artistas que são alguns dos meus favoritos que são capricornianos, como Rita Lee, David Bowie, que eu falei esses dias que teria feito aniversário, e ninguém menos que Yves Saint Laurent. Não dá para ser elegantérrimo daquele jeito sem ser capricorniano. Então o povo fala mal adoidado de Capricórnio, mas eles são chiquérrimos, tá bom? Como eu escrevo, e não apenas conhecedores do que é bom e do que é caro no mundo, eles poderão fazer um esforço pessoal, inclusive, para consumir também o que há de melhor. Então, por exemplo, a gente vai para a cozinha, vamos usar o melhor azeite, vamos usar o melhor queijo para fazer a finalização desta linda massa. Então é o requinte, é a finalização, é o toque final, aquele toque final que é super capricorniano. Inclusive, por exemplo, no dia a dia, você pode não querer comprar coisas caríssimas, mas você quer comprar coisas boas, de boa qualidade, porque você percebe um acabamento, às vezes, num bom corte. E isso faz toda a diferença na nossa apresentação final. Mas a elegância de Capricórnio não está apenas no que ele pode comprar, ok? Mas sobretudo na sua alma refinada. É uma pessoa de alma refinada. E você pode ver isso em pessoas, inclusive, que se vestem de uma maneira mais simples, de uma maneira mais modesta. Mas são pessoas que exalam uma elegância no caminhar pela vida. A elegância não está em Capricórnio, ou pelo menos não deveria estar associada apenas àquilo que a gente é capaz de pagar e de comprar, tá bom? Bom, vamos lá, número 5. Se tem uma coisa que Capricórnio consegue distinguir muito bem, é a vida privada da vida pública. Se Câncer é o signo da vida privada, da vida íntima, Capricórnio é o signo da vida pública e da vida social. Por isso, o signo do teatro público, da encenação pública, da performance pública, né? É muito cheio de jogo de cintura em festas, em eventos, em cima do palco, por exemplo, né? Girando por esse universo como poucos. A sua capacidade de discernir o que é público e o que é privado confere um grande domínio na sua exposição, na maneira como ele se coloca no mundo. E nesse tempo em que está todo mundo misturando público com privado, Capricórnio consegue manter uma descrição muito elegante, é típico seu. Inclusive que ele sabe que ninguém precisa ficar sabendo da vida privada dele, né? O que ele mantém rígido, ou melhor, sólido, protegido em ambas as esferas, pública e privada. Então, assim, quando você fala menos da sua vida privada, você está mais preservado sobre que todo mundo possa falar sobre você. Isso é uma coisa bem interessante. É ele quem é o rei da etiqueta. O que significa etiqueta? É uma palavra de origem francesa, tem a ver com a pequena ética. A ética de circular pelos lugares, saber se portar, saber se colocar, principalmente no ambiente público. Por exemplo, comer à mesa. Tem gente que ainda tem o hábito de comer de boca aberta. Isso tem a ver com a etiqueta, a base da etiqueta é da civilidade à mesa. Como de boca fechada. Todos deveriam comer de boca fechada, uma questão de respeito e educação com o outro, né? Que também está ali com você, ele não precisa ficar vendo o que se passa dentro da sua boca enquanto vocês estão no meio de um jantar. Então Capricórnio tem esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Uma outra coisa interessante, em tempos de redes sociais, se você vê um comentário super esparrado, super falando da sua vida privada, por exemplo, ai Aline, hoje eu tô de TPM porque a minha menstruação, assim, assado. Gente, tem gente que chega nas redes sociais e fala de coisas tão íntimas para todo mundo. Fico eu me perguntando, puxa, mas é mesmo? Você precisa se expor desse tanto? Que tal você se expor mais para as pessoas que são mais próximas a você? Às vezes, isso é desnecessário, ok? Bom, o que mais que a gente pode falar sobre este signo, tá? Mamamó. Tem outra coisa interessante em se tratando só desse último tópico da vida pública, em se tratando de etiqueta, que é o seguinte, ele é uma figura com discernimento. Ele tem o discernimento que vem de Saturno. Por isso ele é uma figura que, além de ser ética, que pode ser ética, é uma figura que pode entender com muita clareza, fazer a distinção entre o certo e o errado, o correto, o coerente, o digno, o virtuoso e o justo, em vários momentos, sim. Bom, vamos lá. Número 6, ele é profissional. Já nasceu profissional e pode se tornar cada vez mais. O trabalho o define. Incansável, Capricórnio é uma formiguinha que não sossega. Às vezes, inclusive, ele pode acabar virando um workaholic. Essa é uma faceta que não é lá muito legal de Capricórnio, mas ele é, sem sombra de dúvidas, uma figura incrível.
Mas também essa questão, né, do profissionalismo também o capacita pela formação, pela resistência, pela responsabilidade, o comprometimento e o rigor com o trabalho. Em Capricórnio a gente diz o seguinte: missão dada, missão cumprida. Se você tem um time de funcionários para trabalhar contigo, você pode experimentar oferecer a mesma demanda para todos e você vai ver como vai ser o retorno de um capricorniano. Geralmente com grande eficiência, com grande competência e no timing certo de Cronos, tá bom? Aliás, esse é um dos grandes orgulhos do signo de Capricórnio, porque como ele é o terceiro signo do elemento terra, da materialidade, ele quer mostrar o quanto ele é capaz de transformar a matéria por meio do trabalho, tá bom? E é ele quem vai ensinar pra gente depois, olha, é assim que se faz. Então ele chega à maestria profissional, porque é uma figura extremamente competente. Tudo isso, no efeito cascata, vai levar Capricórnio ao ponto número 7, liderança. Não tem como, se o cara é profissional, persistente, rigoroso, sempre em busca de aperfeiçoamento, capacitação e excelência, é claro que ele vai se dedicar nos estudos, na faculdade, na universidade, na escolinha ou no trabalho. Ambiciosos pelo prazer de crescer na vida, porque é bom crescer na vida, são naturalmente convidados, portanto, a chefia e a liderança. Para Capricórnio é importante não apenas ser vitorioso, mas caminhar o caminho da ascensão social e profissional, a sua trajetória, que vai ser sempre para o alto. Geralmente é isso que ele quer, sempre chegar ao topo. E chegando ao topo, ele alcança número 8, o sucesso. Resultado natural de tanto esforço é, naturalmente, o alto da montanha, ou seja, a projeção da figura, seja pessoal ou socialmente. Muita gente pergunta como aquele bode chegou tão longe, mas pouca gente sabe ou percebeu, porque ele não é de ficar alardeando, geralmente não, o quanto ele se esforçou, o tamanho da sua dedicação e o empenho constantes. Conhece aquela música? Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui? Pois é, essa música é super capricorniana, tá bom? Lá no alto podem se tornar, portanto, pessoas extremamente admiradas. Mas existe o contrário da admiração, que é a inveja. Portanto, podem sim ser pessoas extremamente invejadas. Seria muito interessante que a gente que está olhando, mirando a figura lá no topo, porque ela chegou muitas vezes por mérito próprio e muito suor, olha para ela não com inveja, mas com admiração. A inveja é a vontade de ter para si o que é do outro. A admiração é você confiar no teu cacife e falar, olha, ele chegou ali em cima, ela chegou até lá em cima, se eu me dedicar, eu também posso chegar lá. É antes de cima, acima de tudo, a capacidade que você tem de confiar nas suas próprias competências e trilhar também o mesmo caminho. Uma figura que chegou e que começou a trabalhar muito cedo, que eu adoro, que eu admiro muito, é o humorista Whindersson Nunes, que é muito jovem, acho que ele não fez nem 30 anos ainda, já alcançou o alto da sua montanha já faz um tempo, é um dos maiores youtubers do Brasil e é uma figura que é muito admirada, mas também muito invejada. Como ele é uma figura, como ele trabalha com humor, talvez as pessoas não saibam tanto sobre a caminhada dele, que não foi nada fácil. Quem conhece um pouquinho mais da história dele sabe também que ele passou por muitas provações na vida. E é esse misto de trabalho e de provações que vai fortalecendo a pessoa, então ela vai chegar lá, tá bom? Bom, queria falar agora sobre um aspecto da vida capricorniana que pouca gente fala, pouco se fala na astrologia, mas eu acho que é importante. Número 9, eu queria falar de vocação sexual. Pouco se fala sobre isso, mas é muito importante lembrar que Capricórnio, sendo o terceiro signo do elemento terra, ele é conhecido como um signo telúrico, é da terra. Carl Jung fala pra gente que as figuras, as pessoas que têm uma conexão muito profunda com o reino quitônico, ou seja, da terra ou de dentro da terra, tem uma potência sexual muito grande. Por quê? Porque tem um autoconhecimento, um domínio sobre o maquinário, sobre o que é físico, sobre o que é terra e territorialidade, o corpo. Então tem um conhecimento muito grande sobre os seus prazeres, sobre os seus desejos, sobre as suas fantasias. Existe uma outra faceta de Capricórnio, que as pessoas não se lembram, que ele é um bodezinho. E o bodezinho, dentro da mitologia grega antiga, é aquela figurinha, né, que está no pasto, conectada à natureza, conectada ali às ninfas, né, e conectado a um senso de contato com o primitivo, o instinto e o primitivo,
muito intensos. Então, embora ele seja essa figura de vida pública, de vida social e que não fala muito da sua vida privada, muito provavelmente alguns capricornianos e capricornianas na vida pública são assim um lorde, uma lady, mas na vida privada o buraco é mais embaixo. São pessoas que vão querer se descobrir, vão querer aventurar e têm uma sexualidade muito intensa, e a melhor coisa que se faz com isso é vivê-la. É um dos chamados importantes para a vida capricorniana, que nos leva ao avesso disso, ao oposto disso, porque é o outro oposto. É o número 10, eu chamo de vocação espiritual. Pouca gente sabe que no desenho, no glifo, o desenho de Capricórnio, é um bodezinho com um rabinho de peixe. Esse rabinho de peixe fala sobre uma etapa da jornada que pode ser a etapa final do sujeito. Embora tenha gente que se identifique com isso mais cedo, tenha gente que se identifique com isso mais tarde, ou tenha gente que não se identifique com isso nunca. Mas o rabinho de peixe significa uma forte vocação espiritual. Se Capricórnio é o alto da montanha, inclusive é simbolicamente no alto da montanha que estão os maiores monastérios, e é neste lugar físico na Terra que nós estamos mais próximos do céu, portanto de Deus, portanto dos deuses, portanto da espiritualidade. Alguns dos lugares mais bonitos no Nepal, no Tibete, na Índia, são esses lugares muito próximos, onde se imagina que ali possa se viver uma espiritualidade muito mais profunda. Então é muito interessante como a gente tem todo um desenvolvimento físico e material de Capricórnio, mas é justamente porque ele alcança o alto da sua montanha que ele olha para tudo lá embaixo e fala: puxa, vivi, venci, materializei, solidifiquei, construí, e agora o que eu faço com isso tudo? Eu sublimo essa potência. Eu descobri que eu cheguei lá em cima e agora o material já não é mais tão importante para mim. Eu quero alcançar o imaterial. Eu quero alcançar a espiritualidade, o significado profundo de ajudar a sociedade por meio da construção de algo. Construção de sentimentos, construção de ideias, construção de posturas, construção ética. Tem duas figuras que me vêm à cabeça agora, que são figuras super interessantes e que eu admiro muitíssimo, de maneiras muito diferentes, e que são figuras capricornianas e que contribuem muito com o mundo hoje em dia. Uma delas é o Eduardo Marinho, que é um andarilho, um poeta da rua, um filósofo da rua. É uma figura super interessante, pesquise, né? Tem muito a dizer. É uma figura que vem de uma família abastada, sublimou essa questão da materialidade, foi caminhando pela vida noutra proposta de ser e estar, e foi descobrindo a vida com outras riquezas tão sensacionais. Admiro muito esse cara. E ele é uma figura muito importante nesse tempo nosso de final de Plutão em Capricórnio, onde nós vivemos durante todo esse período um momento de tantas ambições, de tanta ganância no mundo, e de repente ele foi se construindo, uma figura que foi desconstruindo e chegando à imaterialidade, que é a importância última da vida, né? O significado último da vida. Outra figura que eu admiro muitíssimo, eu sou uma grande admiradora dela, uma querida, uma seguidora. Em alguns momentos, quando eu estou com algumas dúvidas, eu busco ouvi-la porque ela está muito à frente do meu processo, né? Em vários momentos, em várias etapas, que eu olho para ela no lugar mais alto na montanha, é a professora de filosofia Lúcia Helena Galvão, uma querida, uma mulher tão profunda que tem contribuído tanto com todos nós também nessa etapa final de Plutão em Capricórnio. Quantos de nós não assistiram os vários vídeos dela no YouTube, colocando a cabeça da gente no lugar, né? Nos trazendo moral, nos trazendo ética, nos trazendo estabilidade, estrutura, que é para a gente continuar o caminho aqui embaixo. Enfim, meus amigos, é isso que eu trago para o dia de hoje. Como eu disse para vocês, todos nós no nosso mapa temos as nossas qualidades, temos Capricórnio em algum lugar, e a gente pode aprender a desenvolver essas habilidades para sermos pessoas melhores, mais completas e mais fortalecidas nesse mundo difícil que a gente está vivendo. Eu tenho a série das 10 qualidades sombrias de cada signo e vou continuar fazendo, mas eu acho que além disso tudo, desmascarar o que a gente não sabe sobre os signos, apontar o lado luminoso e virtuoso dos signos é profundamente importante neste momento em que a gente não sabe como caminhar pelo planeta. A gente tem que olhar
para onde a luz nos aponta. Essa que é a intenção dessa série de vídeos sobre as 10 virtudes que nós podemos aprender com os signos. Deixo a playlist para vocês conhecerem as virtudes de outros signos que também todos nós temos, tá bom? Um beijo carinhoso, amanhã tem mais. Se você acha que esse é um vídeo que te ajuda a entender melhor as coisas, compartilhe com seus amigos e com as suas amigas, capricornianos, capricornianas ou não, ok? E deixe seus comentários aqui embaixo no nosso espaço de terapia coletiva, que é pra gente aprender juntos. Combinado? Como eu disse, um beijo carinhoso, amanhã tem mais. Que o céu nos guie e que o amor nos transforme.